Mais uma vez, boa tarde, galera do YouTube. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal José Castor a serviço do Reino. E vem mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente. Todos nós sabemos que este quadro é toda terça, quarta e sexta-feira, tá bom? Eu vou estar sempre aí separando um versículo bíblico que as pessoas interpretam errado. E hoje, deixa eu pegar a Bíblia aqui e vou abrir a passagem aqui. Hoje nós vamos falar sobre um versículo conhecido, até conhecido pelo povo cristão, mas que muitas vezes as pessoas interpretam errado. Esse versículo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Bom, gente, muitas pessoas estão dizendo, interpreta esse versículo da seguinte maneira: que quando fala tentação aqui, as pessoas pensam que é as dificuldades da vida. Né? E que qualquer dificuldade que passamos na vida, Deus vai providenciar o escape. Só que não é esse o sentido do versículo. Eu vou ler aqui, ó. A impressão que muitas pessoas têm ao ler esse versículo é de que podemos ultrapassar todas as dificuldades sem nenhum problema. Sabe, a pessoa vai passar dificuldade e que essa dificuldade não vai causar problema nenhum pra gente. Mas esse versículo não fala sobre dificuldades, e sim sobre tentações. Não podemos ceder a desejos e tentações que não nos agregam nada. Para isso, Deus não permite que grandes tentações prejudiquem a nossa vida. E se alguma tentação vier a aparecer, Ele nos mostrará o caminho para suportá-los. Aqui não está falando de dificuldades, irmãos. Aqui não está falando de problemas. Aqui está falando de tentações. E tentações. Outra coisa, que eu já vi o pessoal usando esse versículo, né, para falar o que as pessoas interpretam errado. Eu já vi pregadores falar muitas pessoas falar que Deus tenta o ser humano. E usa esse versículo aqui. Deus é fiel para colocar tentação sobre o crente. Tá errado. Primeiro que Deus não tenta ninguém. Deus prova. Quem tenta é Satanás. E a diferença entre Deus e Satanás em relação à tentação e provação, a diferença que quando Deus prova o crente, Ele tem certeza que o crente vai vencer. Quer um exemplo? Jó. Deus sabia que Jó ia vencer aquela provação. Por isso que ele mandou o diabo tocar nos bens
tocar na família e depois tocar na alma dele. Quer dizer, na alma não, perdão. Tocar no corpo físico dele. Só que aí Deus falou, só toca na alma dele, que ela me pertence. Oh, meu Deus. E Satanás, gente, quando ele tenta alguém, ele não tem certeza nenhuma que vai vencer. Ele tenta para destruir. Ele tenta o cristão, para o cristão enfraquecer. Essa é a diferença. Então, gente, quando fala de... Esse versículo está falando de tentação. E quem tenta não é Deus. Quem tenta é Satanás. Agora, quem prova e dá condições para o cristão suportar qualquer tipo de tentação é Deus. Portanto, amados, quando você entrar em tentação, como por exemplo, quando passar uma mulher bonita na rua, qual que é a tendência do homem? Olhar e cobiçar. Isso é tentação. Por exemplo, quando o camarada te oferece um emprego que te faz sair da igreja, é uma tentação. A pessoa sai da igreja para entrar nesse emprego. É isso que eu estou falando. Tentação é isso. É uma coisa que parece ser boa, parece ser atrativa. É como esse mundo. Esse mundo é uma tentação, pessoal. Fala pra mim, gente. Desde quando droga é bom? O nome já diz, droga. E tem muitos crentes que saem da igreja pra usar essa porcaria. É uma tentação. Tentação é tudo aquilo que é aparentemente bom, mas o fim é ruína. Então, gente, vamos interpretar esse versículo corretamente. Esse versículo não está falando de dificuldades, não está falando de problemas, não está falando de aflição. Esse versículo está falando de tentação. E aqui o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus para colocar você condições para suportar a tentação. Não é um problema, não é dificuldade, como muitos têm interpretado por aí. Então, gente, se alguém falar para você e dizer Deus é fiel para suportar, para que você suporte dificuldades, esse versículo, através desse versículo, você diga à pessoa: Deus não está falando de dificuldade, Deus está falando de tentação. E tentação, é como eu já disse, é algo que é aparentemente bom aos nossos olhos, mas que no fim é ruína, é morte espiritual. Então não devemos ceder a nenhum tipo de tentação, porque a tentação não é Deus que dá ao homem. A tentação é Satanás que coloca no ser humano, para que o ser humano se enfraqueça na fé e saia dos caminhos do Senhor. Então é necessário que eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, possamos a não ceder, mas sim resistir a essas tentações, crendo no nosso Deus, que é fiel, para nos dar suporte a qualquer tipo de tentação que o homem possa suportar. Amém? Essa foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente.